Quero ler com os irmãos apenas um salmo, Salmo 8. Abre a sua Bíblia com o pastor rapidamente. Irmãos, esse salmo tem uma pergunta que eu nunca pensei que fosse uma pergunta intrigante, deparando com os dias que vivemos. Eu nunca pensei que responder uma pergunta dessa fosse difícil, mas pela toada que a gente tem visto as coisas caminharem nesse mundo tão secularizado e tão ideológico, e que contraria tão frontalmente o bom senso e as verdades eternas de Deus, quem sabe essa pergunta hoje é uma pergunta cheia de significado. Alguns anos atrás, não. Alguns anos atrás, essa pergunta seria uma pergunta sem sentido. Mas hoje, irmãos, essa pergunta se faz urgente, uma resposta, porque vivemos dias muito difíceis. Vamos ler o Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que salmo, irmãos! Mas esse salmo, irmãos, como eu disse, ele tem uma pergunta que é uma pergunta que precisa ser respondida nos nossos dias. Que é o homem? Que é o homem? Eu nunca pensei, irmãos, que eu poderia sequer um dia pregar a esse respeito. Ter que compreender de novo o que é o homem. Eu nunca imaginei, irmãos, que nós viveríamos tempos como esse. Eu nunca imaginei que o super-homem fosse uma mulher. Nunca imaginei, irmãos. Eu nunca imaginei que o homem fosse tão demolido no seu conceito, na sua função e na sua dignidade como os nossos dias. Nunca imaginei. Eu nunca imaginei, irmãos, que os heróis que o mundo tem aplaudido e celebrado, não pelo fato delas não merecerem, mas fossem as mulheres, e fazendo isso, destruindo os homens. Ontem, para surpresa minha, eu sentei no meu sofá, meio cansado, né? À noite, liguei lá para eu assistir uma série com a minha Tereza, e estava passando lá uns flashes de um filme novo que lançou agora, com a figura do super-homem mesmo, com aquele S, só que era uma mulher. Não era a Batgirl, essas coisas, não. Era o super-homem com S como mulher. Eu falei assim, meu Deus, não está faltando mais nada. Não está faltando mais nada. Eles conseguiram destruir a imagem masculina na nossa sociedade. O homem está destruído como imagem e semelhança de Deus na nossa sociedade. Todos os filmes, todos os desenhos animados, tudo que tem passado na televisão tem uma finalidade só. Qual é, pastor? Destruir a família.
destruir a imagem do homem, tirar a dignidade daquele que a Bíblia diz que por um pouco menor do que Deus o formou. É por isso, irmãos, que rapidamente, eu acho que a gente tem que de novo compreender e responder essa pergunta: o que é o homem? Versículo de número 4, o que é o homem? O salmista fez essa pergunta: o que é o homem? Será que o homem é isso, esse engodo que a gente tem visto nas televisões? Por exemplo, há poucos dias atrás, lançou aí o filme da Barbie. Pastor, o que é o filme da Barbie? Uma demolição completa da figura do homem. Esse aqui é o filme da Barbie. E o que me estranha, irmãos, é que muitos crentes, meninas, se vestem de Barbie e tiram as fotos nas redes sociais. O que estranha, irmãos, é que essas mensagens estão entrando dentro das nossas casas, estão infestando a mente dos nossos filhos e das nossas filhas, estão demolindo a figura do homem dentro da casa dos crentes. E tem gente aplaudindo isso aí. A mensagem, irmãos, dos filmes hoje é um só: o homem não é mais homem, os homens são efeminados, os homens não prestam para nada, e a figura heróica é daquela coisa que não é nem homem nem mulher, ele é um mistério, entende? Ele é aquela coisa assim que você olha para ele, você não sabe o que ele é um meio termo. E é essa figura, irmãos, que nós temos visto por aí. Claro, irmãos, que nós não estamos desmerecendo as mulheres, é claro que não. Mas nós precisamos, irmãos, responder biblicamente uma pergunta: o que é o homem? Não aos olhos da mídia, não aos olhos do secularismo desenfreado, sem Deus, não aos olhos dessa ideologia maligna que tem infestado os meios de comunicação, a política, e entrado dentro das nossas casas como uma fumaça tóxica, para de repente deturpar todas as coisas e colocar na cabecinha do seu filho valores que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando a gente olha, irmãos, para a Bíblia, a gente responde essa pergunta: o que é o homem? E essa resposta, irmãos, não é difícil. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. O que é o homem, pastor? Em primeiro lugar, irmãos, o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz o verso 5 aí: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Gênesis capítulo 1, irmãos, versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus então, irmãos, cria o homem a sua imagem e semelhança. O que significa isso, pastor? Significa que o homem, irmãos, possui atributos do próprio Deus. Significa que quando Deus criou o homem do barro, do pó da terra, Ele soprou sobre o homem o seu espírito. E o texto diz que o homem passou a ser humano, porque alma vivente significa ser humano. E quando Deus sopra nesse homem do seu espírito, o que Deus fez? Deus comunicou a esse homem de si mesmo. Deus transferiu para esse homem, irmãos, alguma coisa que era inerente a ele mesmo. E os alunos meus do centro, sabem o que é? São aquilo que a Bíblia chama de atributos, o quê? Comunicáveis de Deus. O que ele fez, pastor? Ele, quando criou o homem, ele soprou o seu espírito sobre o homem e comunicou ao homem atributos do próprio Deus. É por isso que o texto diz no verso 5, fizeste-o por um pouco menor do que Deus. Não é que o homem iguala-se a Deus, é que ele possui os atributos do próprio Deus. Quais são eles, pastor? Amor, bondade, justiça, misericórdia, graça, fidelidade, mansidão. Atributos, irmãos, que vêm do nosso Pai. E ele então comunicou esses atributos ao homem.
E o texto diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Que é o homem? O homem, irmãos, é um representante dos atributos de Deus nessa terra. É por isso que o texto diz: e de glória e de honra o coroaste. Eu amo demais a minha cadelinha. A pantera é um doce. A pantera é um chuchu. E você talvez ame o seu gatinho. Você ama o seu cachorrinho, não ama? Eles são amáveis. Eles são adoráveis. Aquilo é quase gente. Não é? Eles têm sentimentos. Eles ficam alegres. Eles ficam tristes. Eles fazem festinha. Você zanga, ele abaixa a orelhinha. Você brinca, ele fica alegrinho. Ele tem sentimentos. E a gente ama os bichinhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eles são o que são. Eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Outro dia eu estava no shopping, tinha uma senhora passeando com um carrinho lindo, todo paparicado. Carrinho maravilhoso, desse que nem a minha filha teve. E eu, como gosto muito de criança, na hora que eu vi aquele carrinho lindo, eu cheguei para brincar com o menino, era um cachorro. Nada contra, irmãos, entende? Aí, irmão, você imagina a minha cara. Eu tinha que falar assim, Bilu, Bilu, para não perder a viagem. Mas, na verdade, irmãos, eles estão demolindo tanto a figura humana e demolindo tanto a masculinidade, a pessoa do homem, que até os animais estão tomando o lugar dele. Impressionante. Mas, na verdade, irmãos, a pantera, o seu gatinho, o seu cachorrinho, são um doce, é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, é só o homem, e logicamente a mulher também, foram criados à imagem e semelhança de Deus. De glória e honra os coroaste. Sabe o que significa isso? Estão querendo destruir o que Deus coroou. Estão querendo demolir, irmãos, o que Deus disse, que fizeste um pouco menor do que Deus. E quando a gente vê essas coisas acontecerem, irmãos, nós precisamos urgentemente tentar de novo responder a questão: o que é o homem? O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de glória e de honra, dotado de um valor ímpar, porque os atributos do próprio Deus não estão na pantera, não estão no seu gatinho, não está no seu cachorrinho. Os atributos de Deus que fazem Deus ser Deus está em você, está em mim. Nós trazemos em nós esses atributos maravilhosos que o Pai comunicou a nós. Versículo 4 do Salmo 8, que é o homem? O homem, a Bíblia responde, ele é o vice-regente de Deus, de toda a criação que Deus fez nessa terra. Olha o verso 6 a 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Olha como o texto começa, irmãos, deste-lhes domínio. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando Deus cria o homem, Deus eleva o homem a um status que ele não eleva mais ninguém. Que status é esse? Ser o vice-regente de Deus para desenvolver e proteger tudo que existe nesse mundo, inclusive dominar. Existe um texto que eu gosto muito de falar para homens, já falei aqui na IPVO, em encontro de casais, que é Gênesis 2,15. O texto diz que Deus plantou um jardim no Éden e colocou nele quem? O homem. Está lá em Gênesis 2,15, está aí na sua Bíblia. Para o cultivar e guardar. Sabe o que significa isso, irmãos? O Deus de toda a criação, quando Ele planta, quando ele de repente descortina esse elemento prazeroso que é representado num jardim, para representar essa criação belíssima de Deus. Eu sempre costumo dizer, Deus é um jardineiro, irmãos. Deus não constrói prédio, Deus planta um jardim,
Porque o jardim é a beleza, é o aroma, é o perfume, é o deleite dos olhos. Deus criou um jardim que é um microcosmo dessa criação maravilhosa e colocou quem nesse jardim para cultivar e guardar o jardim? O homem. Sabe o que significa isso, irmãos? Aquilo que Deus tinha de mais precioso, que saiu dele, da sua palavra e do seu poder, Ele colocou o homem para administrar, para cultivar, para guardar, para desenvolver, para proteger. E aquele jardim maravilhoso que Deus plantou, Ele espera que eu e você o façamos florescer. É por isso que no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que viu Deus que o homem estava só e que isso não era bom. E fez para ele uma auxiliadora idônea, alguém que lhe fosse complementar e alguém que iria auxiliá-lo e principalmente retirar dele a dura solidão que ele vivia até então. O texto diz que ele se une à sua mulher e eles se tornaram agora uma só carne. E ele deixa o seu pai e a sua mãe. E aí nasce, irmãos, o jardim particular, que também é um jardim pelo qual o homem precisa cultivar e proteger. E esse jardim se chama casamento. E de um casamento vem a família e os seus filhos. Pastor, quem é o responsável? O homem. O homem, irmãos, como vice-regente de Deus, ele recebeu de Deus 3 incumbências. Primeiro, a responsabilidade de desenvolver, de cultivar e de proteger tudo aquilo que Deus criou. Ele recebeu de Deus uma segunda incumbência, o compromisso. Deus colocou o homem no jardim para ele ter um compromisso de quê? De ser o protetor, de ser o provedor, de ser o trabalhador, para cultivar esse jardim, proteger e guardar esse jardim. Agora, hoje, irmãos, hoje estão tentando demolir essas incumbências masculinas e transferir tudo isso para as mulheres. E aí a tragédia está acontecendo, sabe qual é? Estão sobrecarregando as mulheres e elas estão ficando completamente fora de si, porque não foram criadas e feitas para ficar no lugar do homem. E na realidade, irmãos, o que o feminismo tem feito na cabecinha de muitas mulheres é retirado a dignidade dessas mulheres, e elas pensam que estão recebendo dignidade, mas no fundo, irmãos, estão recebendo um fardo que elas não podem carregar. Mulheres adoecidas, mulheres estressadas, mulheres amarguradas, mulheres entristecidas, mulheres que de repente entendem que a sua autovalorização está em desvalorizar o homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o homem, ele foi criado para ser o vice-regente de Deus na criação. Cabe a ele uma responsabilidade muito grande, cabe a ele um compromisso muito grande, e cabe a ele a terceira incumbência de ser o sacerdote de Deus, de toda a criação e também da sua família. Cabe ao homem, irmãos, ser aquele representante de Deus no seio da sua casa, ser aquele pai amoroso, ser aquele homem que ensina a palavra de Deus, que lidera a sua esposa, que auxilia a sua esposa, que zela pela sua esposa, que cuida da sua esposa, que adorna a sua esposa, para que ela seja apresentada a ele como esposa sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Irmãos, a figura é tão linda, mas tão importante, que Jesus usou essa figura para mostrar a relação dele com a sua igreja. Jesus escolheu, irmãos, a família e o casamento para externar qual é a relação de Cristo com a sua igreja. E sabe o que a Bíblia diz? Que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da esposa. Sabe o que significa isso? Cabeça não significa que você é um déspota, um tirano. Cabeça significa que ele é o líder, que ele é o responsável, que a ele foi dado incumbências preciosas, maravilhosas, cheias de responsabilidade, para que ele em amor possa zelar e cuidar não só da sua esposa, mas de todo o jardim que Deus plantou, e Ele espera que eu e você façamos florescer, que é o homem. Aprendemos nessa manhã que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, mas tem a teoria da evolução. É realidade,
Tem mesmo, mas não se esqueça, é uma teoria. Embora o que se ensine nas escolas é que é um fato científico comprovado, né? Mas não é. A teoria da evolução nada mais é do que ela é, uma teoria. Algo que tenta explicar o inexplicável. Algo que tenta maquiar o que está patente aos olhos de todo mundo. Como é distintivo, como é maravilhoso, como é único e singular a figura humana, a pessoa humana, porque ele traz a imagem e semelhança do próprio Deus, que é o homem. O homem, irmãos, é o vice-regente de Deus. O homem é o responsável para zelar, cuidar, desenvolver e proteger tudo aquilo que Deus colocou nesse mundo, inclusive a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, não é a sua esposa que é a responsável pela sua família, é você, homem. Se existe uma dignidade no homem, essa dignidade primeira é a dignidade do trabalho. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, mas eu estou dizendo que a dignidade foi dada ao homem do trabalho. Por quê? Porque foi o homem que Deus colocou no jardim. Para quê? Para ele botar uma rede e ficar lá deitado na redinha? Não, irmãos. O texto diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Olha, o trabalho é duro. Eu exerci minha profissão de agrônomo 8 anos. Eu sei o que é o trabalho no campo. E alguns irmãos aqui também sabem. Trabalho no campo é duro, irmãos. É debaixo de sol, é debaixo de chuva. É difícil. Arar a terra, plantar, tirar as ervas daninhas, regar, cultivar, colher, armazenar. É muito duro, irmãos, o trabalho do campo. E sabe quem Deus colocou no campo para fazer isso? Esse grande campo que Deus plantou? Você, homem. O trabalho é aquilo que dignifica o homem. Calvino foi o grande defensor dessa realidade. O homem precisa trabalhar para ter recursos para abençoar sua família. Lembra do que diz o salmista? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo que te irá bem. Como é que ele começa o salmo? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Mas hoje, irmãos, até o trabalho que dignifica o homem está sendo destruído e demolido na nossa sociedade. Hoje, irmãos, eles estão querendo com todas as forças anular essa criação maravilhosa que Deus deu ao homem, e essa responsabilidade, e esse compromisso, e esse sacerdócio que o homem representa. O que é o homem? O que é o homem? O Salmo responde em último lugar, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Eu acho bonito esse verso, irmãos, que esse verso, na maioria dos comentaristas, eles reportam a quem? Quem que se auto-intitulou o filho do homem? Ah, irmãos, esse salmo é lindo, sabe por quê? Porque esse salmo mostra como o homem é importante. Esse salmo já mostra lá nos primórdios, muito antes da encarnação do Verbo, como Deus pensou na redenção, na restauração e no cuidado de redimir o homem pecador. Ele pergunta: que é o homem? Que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Sabe o que significa isso, irmãos? O homem é o objeto do amor e da redenção especial de Deus. Deus não enviou Jesus para salvar a pantera. Embora eu queira que a pantera esteja no céu também. Irmãos, Deus não enviou Jesus para salvar o seu gatinho. O texto diz que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Sabe o que significa isso, irmãos? O homem pecou, o homem caiu, o homem desobedeceu, o homem virou as costas para Deus, o homem quis colocar outro Deus no lugar de Deus, e que muitas vezes é Ele mesmo. O homem abandonou a palavra de Deus, o homem não quis mais ouvir a voz de Deus,
O homem se tornou um fugitivo de Deus. O homem se tornou um inimigo de Deus. O homem se tornou alguém que se opunha a Deus. Mas, irmãos, que é o homem? O homem é o objeto do cuidado, do amor e da redenção de Deus. Apesar de você ter virado as costas para Deus, Deus nunca virou as costas para você. Porque lá no Salmo ele já diz: o Filho do homem que o visites. Em outras palavras, irmãos, o homem é o objeto desse amor redentor de Deus. Jesus Cristo se encarnou não num cachorro. Jesus Cristo não se encarnou num gato. Jesus Cristo não se encarnou num dinossauro. Jesus Cristo se encarnou numa figura humana. Por quê, pastor? Por causa da dignidade do homem. Mas a sociedade moderna, irmãos, e infelizmente muitos crentes estão deixando essa fumaça tóxica impregnar sua mente e os seus corações, sorvendo essas coisas sem perceber e gerando no coração de muitos, inclusive dos nossos filhos, uma desvalorização gradativa da figura do pai, da figura do homem, daquele que foi alvo do amor redentor de Deus. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele veio encarnado em figura humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele foi encarnado na figura de um homem. Por quê, pastor? Por causa da dignidade, irmãos, do ser humano, homem e mulher. Mas acima de tudo, irmãos, por causa do valor que Deus dá ao homem como sacerdote da sua casa, como responsável pela criação, como alguém que cuida do seu jardim particular, como alguém que recebeu de Deus os próprios atributos de Deus e espelha esses atributos no seu comportamento. E eu termino dizendo aquilo que o Dr. R.C. Sproul disse num dos seus livros: quando Deus enviou Jesus em figura humana, ele disse para a humanidade: eis o homem perfeito. Querem um exemplo de um homem perfeito? Olhem para quem? Olhem para Cristo. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que encarnou os atributos de Deus de forma mais perfeita. Ele é aquele que viveu nesse mundo da forma mais perfeita. Ele que tratou as pessoas da forma mais perfeita. Ele é que veio a esse mundo sem pecado. E mesmo assim, tomou sobre ele o meu e o seu pecado, levando-o lá naquela cruz e ressuscitando por amor de você e por amor de mim. Você quer um homem perfeito? Olhe para Jesus. Agora você entende por que sempre a sociedade quer demolir a pessoa de Jesus. Agora você entende por que a mídia, os filmes e tudo aquilo que ronda os arraiais evangélicos fazem de tudo, irmãos, para que o nome de Jesus não seja celebrado e conhecido. Por quê? Porque ele é o homem perfeito. É nele que eu preciso me mirar. É para ele que eu preciso olhar. É ele que eu preciso sorver essa fonte tão limpa e cristalina, para limpar muitas vezes a sujeira da minha alma. É ele que nos ensina como falar, como agir, como nos comportar. Ele nos ensina a ser o verdadeiro homem que Deus espera de mim e de você. Que é o homem? Nunca pensei, viu, irmãos, que a gente tinha que um dia explicar de novo o que é o homem. Mas nós vivemos dias que precisamos de fazê-lo, que podemos fazê-lo, porque nós temos a palavra de Deus para nortear o nosso comportamento. Eu louvo a Deus, sabe por quê?
Porque a despeito de tudo que a gente está ouvindo por aí, vendo com os nossos olhos, Deus ainda levanta homens para a glória de Deus. Amém? Homens que conhecem o seu valor. Homens que não abrem mão da sua responsabilidade. Homens que conhecem o seu sacerdócio. Homens que firmam um compromisso de serem semelhantes a Cristo, que é o nosso modelo, e que não negociam os valores que a sociedade tenta colocar de forma tão sutil na cabecinha e no coração dos nossos filhos. Portanto, querido, dê glória a Deus, porque Deus criou a você e a mim, e as mulheres, lógico, a imagem e semelhança dele, mas deu ao homem uma responsabilidade muito sublime de você cuidar e zelar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém?